Olá, seja bem-vindo a mais um TV com Saúde. Eu sou a doutora Carolina Cosi e a nossa convidada de hoje é a psicóloga Daniele Pagotto. Tudo bem, doutora Carolina? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje e espero que seja um bate-papo muito agradável. Com certeza vai ser. Para quem está em casa, hoje a Daniele veio falar um pouquinho sobre o que é a psicologia, né? Como que é feito, na verdade, o atendimento psicológico dentro de uma clínica. Isso. Muitas pessoas não sabem, têm dúvida, ou ainda tem aquele antigo preconceito de achar que é coisa de meio de doido e tudo mais. Então, hoje vai ser o dia para esclarecer todas essas dúvidas e se livrar de muitos preconceitos. Exatamente. A ideia do programa é essa hoje. Legal. Então, vamos começar explicando para o pessoal que está em casa como que funciona, né? Quais são as pessoas que deveriam procurar um atendimento psicológico? Então, eu costumo dizer que todo mundo pode procurar atendimento psicológico, todos que queiram buscar melhorias no seu autoconhecimento, né? Conhecer-se bem, compreender-se é muito importante para que a gente possa lidar com as situações da nossa vida, né? E conhecendo-se bem, a qualidade de vida aumenta. Então, a função da psicoterapia, de forma geral, é essa, melhorar a nossa qualidade de vida e não necessariamente a gente buscar a cura de alguma doença, algo nesse sentido. Porque geralmente as pessoas ficam com isso na cabeça, eu vou lá com a psicóloga para fazer um tratamento para uma doença específica. Até pode ter alguma coisa relacionada com isso. Mas nem sempre é só isso, né? Sim, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta minha agora. Na verdade, assim, diga se eu estiver errada. Eu entendo que ir no psicólogo, por exemplo, para fazer uma psicoterapia, é como se fosse gerenciar conflitos. Isso, exatamente. Então, não é necessário que a pessoa já esteja adoecida para procurar o atendimento psicológico. É cultural, né, doutora Carolina? Você, como médica, sabe que as pessoas vão ao consultório quando sentem dor, né? Levam o carro no mecânico quando o carro para. Então, verdade. as pessoas costumam, culturalmente, somente ser atendidas num momento em que precisa corrigir algo e não prevenir. Mas facilita muito quando nós trabalhamos na preventiva, né? Tendo um sofrimento específico, e não necessariamente, não que seja regra ter um sofrimento, mas quando você percebe que tem uma situação difícil de lidar, que tem alguma mudança na sua vida, que você não está conseguindo digerir muito bem, né? É algo que é necessário sim buscar ajuda, porque não? Então não precisa ser algo da doença, né? Claro, depressão, quadros de ansiedade são muito importantes que se tenha um acompanhamento psicológico, mas não precisa chegar nesse ponto. Outra dúvida que eu tenho certeza que o pessoal de casa tem, né? A gente costuma ver muito a psicoterapia para adulto. Tem indicação também para o idoso, para a criança? Sim. Como que funciona para separar? Sim, com certeza. Existem pesquisas que dizem que a terceira idade está procurando mais a psicoterapia hoje. Isso é muito legal, porque, na verdade, a expectativa de vida ela aumentou bastante. Então, ter uma qualidade de vida, independente da idade da pessoa, sempre é muito bom, né? Então, hoje eu percebo no consultório que alguns idosos têm procurado sim. E com relação a crianças, sempre que há procura, é por indicação ou da própria família ou a escola, que percebe que há algo que seja importante ser trabalhado, que a criança está passando por algum momento delicado da vida dela, ou alguma mudança muito brusca que aconteceu e de repente ela está mais tímida, mais ansiosa, ou porque já é um comportamento que vem desde muito cedo e que pode atrapalhar a vida dessa criança, né? E como que você acaba, assim, desenvolvendo atividade com a criança? É mais lúdico? Como que vai se comportando, assim, a terapia? No atendimento de criança, as características são um pouco diferentes do adulto, né? Então, quando o adulto vem, até para que a gente esclareça isso de forma geral, o adulto vem para o consultório sozinho, normalmente, e nós vamos trabalhar através dos relatos verbais e dos comportamentos que o cliente emite na psicoterapia. Durante a consulta. Exatamente. Já a criança, inicialmente, a conversa com os pais é muito importante para entender quais são as queixas. Posteriormente, o atendimento passa a ser com a criança em si. E aí, é diferente do adulto que vai conversar
né? A criança você tem que procurar a informação de alguma forma. Tem que ser meio saca-rolha. Isso, exatamente. Então, às vezes é com atividades lúdicas, brincadeiras, desenhos, crianças que já escrevem através da escrita também. Aí sim a gente pode compreender como a criança está se sentindo. A criança não fala muito sobre os seus sentimentos algumas vezes, mas ela consegue se expressar de outras formas. Depois que isso é feito, em algumas sessões, os pais devem retornar ao consultório para orientações posteriores. Então, a partir das percepções daquilo que aconteceu nas sessões com a criança, os pais são chamados e nós vamos trabalhar algumas coisas juntos para mudar o ambiente daquela criança, para que a gente consiga ter melhorias nos seus comportamentos. E na escola também. Então, às vezes, é preciso que o terapeuta da criança vá até a escola, entenda o que está acontecendo para que possa ajudá-lo, né? Então, não é só com o clientinho em si. É porque tem que dar uma checada no meio ambiente onde ele vive, assim, né? Exatamente. Para tentar entender melhor. Sim, sim. É um trabalho mais... Quase um detetive. Isso. É um trabalho mais amplo, exato. Com o adulto, pode até ter momentos que algumas pessoas do convívio dele venham à terapia, até por solicitação do cliente ou mesmo na interação com o psicólogo, há essa percepção que seria importante que alguém do convívio viesse, porque também o autoconhecimento é produzido através do outro. E isso pode ajudar em alguns momentos, mas também não é regra, tá? É só uma possibilidade. O papo tá uma delícia. A gente vai precisar puxar um intervalo e a gente já volta com mais TV com Saúde. E estamos de volta com TV com Saúde. Eu sou a doutora Carolina Cosi. A nossa convidada de hoje, para quem não estava nos acompanhando ainda, é a psicóloga Daniele Pagotto. A gente já no primeiro bloco falou um pouquinho sobre como funciona o atendimento psicológico no consultório, que pode idoso, adulto, criança, mas que cada um funciona de uma determinada maneira, né? E agora a gente vai continuar aqui conversando mais. Está muito interessante. Qual que é a diferença, que eu acho que também muita gente deve ter em casa essa dúvida, do atendimento com psicólogo ou com psiquiatra? Tá. Né? Porque as pessoas às vezes ficam com essa questão, será que eles fazem a mesma coisa? Sim. Ou não? Como que funciona? Qual a diferença, né? É uma dúvida comum realmente. São formações diferentes para início de conversa, né? Então, o psiquiatra é um médico que na época da sua graduação fez a residência em psiquiatria e se especializou nessa função. O psicólogo fez a faculdade de psicologia e cada um tem um trabalho diferenciado, porque o médico vai fazer o quê? Prescrever medicamentos quando ele percebe que há sintomas, a fim de sanar ou diminuir esses sintomas. Já o psicólogo vai trabalhar a parte comportamental. Então, por que esses sintomas podem acontecer? Quais são os consequentes dos comportamentos das pessoas a partir daquela determinada situação, né? Então, vai fazer uma análise mais ampla, mais geral, para poder mudar o comportamento quando for necessário ou aprender a lidar com situações que a pessoa não possa mudar. Na verdade, podem ser atendimentos complementares, né? Então, geralmente eu tenho essa visão, né? Isso, exato. Por exemplo, na verdade, a minha visão é o seguinte, quando é uma coisa mais preventiva, o psicólogo seria o suficiente, né? Assim,
quando já adoeceu mesmo, né? Porque daí nem sempre só... Tem que estar junto, eu acho. Porque também... Sim, exato. Minha visão, assim, depois se você não concordar... Então, às vezes a pessoa está com... Por exemplo, o mais comum hoje é estar com depressão, tem um diagnóstico. Isso. Vai lá no psiquiatra, ele faz o diagnóstico, inicia um tratamento medicamentoso. Exato. Mas assim, na minha visão, se não fizer a psicoterapia, a hora que suspender a medicação, todos os conflitos que a pessoa tinha, que levaram ela a chegar naquele quadro depressivo, isso, a pessoa não soube lidar. Então, na minha visão, tem que estar junto São complementares mesmo. Tanto que, muitas vezes, o cliente vem para a psicoterapia e eu mesma entendo que é importante procurar o atendimento de um psiquiatra e, ao contrário, também ocorre. O psiquiatra me encaminha porque vê que somente com medicamento não vai dar conta de alterar o comportamento, né? É temporário. O medicamento, normalmente, você me ajuda agora, você como médica, não é para a pessoa ficar a vida toda dependendo então, dele. Na minha concepção não é? Porque às vezes eu pego também no consultório assim, faz parte do meu questionário de consulta, a senhora toma algum remédio todo dia? Não sei o que lá para depressão, faz quanto tempo? Não sei quantos anos. Pô, peraí. Sim. Isso é para ser uma coisa transitória. Exato, Você exatamente. teve aquilo e nós vamos sanar, não é para tomar pro resto da vida. Mas só o medicamento... O objetivo é... Sim, só o medicamento não vai dar conta de mudar comportamento e de ensinar a pessoa a lidar com situações aversivas. Exato. Então, por isso que junto é importante trabalhar a terapia e a medicação, se for necessário. Então, o pessoal que estiver em casa, se tem alguém em casa ou conhece alguém, não custa dar uma perguntada, porque assim, nada assim, tirando... as doenças crônicas que a gente sabe orgânicas mesmo, né? Pressão alta, diabetes. Mesmo assim, você sempre vai no médico reavaliar a necessidade da manutenção do medicamento. Então, por que essas doenças psiquiátricas ou psicológicas, isso é para ser resolvido, né? Não é para a pessoa ficar assim para sempre, né? Exato, exatamente. Não é para si. Sim, é isso mesmo. Eu, como otorrino também, eu sempre falo labirintite, então eu tenho. A pessoa sempre fala, não, você está. Isso, você é uma está. disfunção que está agora, nós vamos tratar para tudo voltar a funcionar normalmente. Para voltar ao equilíbrio. Isso, não é que vai ficar com isso para sempre, né? Exatamente, essa é a então, ideia. mais ou menos essa é a ideia. Sim. E tem outros, você recebe encaminhamento de outros profissionais, além do psiquiatra? Sim. Como é que funciona? Sim, tanto eu recebo o encaminhamento, como eu faço esses encaminhamentos quando é necessário. Nós temos que saber quais são as limitações do nosso trabalho, né? E precisa-se sim trabalhar em conjunto com outros profissionais, sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, já recebi casos de pessoas que estão com acompanhamento com nutricionista, mas não conseguem emagrecer. A nutricionista já fez o cardápio, já elaborou, já tentou diversas vezes e não tem resultado. Tem gente em casa se identificando. Com certeza, é muito comum isso, por sinal. E aí, será que não seria algo a ser trabalhado no comportamento? Não seria algo a ser investigado mais a fundo, psicológico mesmo? E não somente uma mudança de cardápio? A nutricionista tem essa limitação e me encaminha. Até porque, vamos elaborar mais o raciocínio em cima disso. Sim. A alimentação está muito associada com o prazer. Isso. Né? Sim. A pessoa, geralmente, nas refeições, você compartilha um momento com outras pessoas. Então, não é só se alimentar, né? Exato. Então, tem tudo a ver mesmo fazer essa avaliação psicológica, né? Sim, não só de nutricionistas, né? Recebo de outros profissionais da área da saúde e, como eu disse, o encaminhamento também ocorre. Então, já atendi clientes que estão comigo já há um tempo e tentam emagrecer, mas não sabem como se alimentar direito. Então, precisam ter o acompanhamento de um outro tipo de profissional. Isso é bem natural acontecer. Você pega muitos casos de compulsão? Compulsão, já atendi bastante, não só de compulsão alimentar, mas compulsão por jogos, compulsão sexual, adicção, né, de dependência química. Então, são muitos casos que aparecem sim. Mas aí, a gente, de forma geral, para a gente falar sobre esse assunto, trabalha-se muito o autocontrole. Então, o porquê que a pessoa perde o controle em determinada situação. Isso precisa ser investigado. Mas antes de você explicar aqui para a gente, para o pessoal que está assistindo, como que é feita a investigação do autocontrole, eu achava bom definir
o que é considerado autocontrole. Certo. Né? Para não ficar muitas dúvidas aí no ar. Ah, com certeza. Então, nós temos dois conceitos que eu acho que são importantes de serem explicados. O primeiro de autocontrole e o segundo de impulsividade. São, na verdade, comportamentos opostos, né? O autocontrole nada mais é do que saber esperar para que a gente consiga um reforçador. Por exemplo, se eu for à academia todos os dias, tiver uma alimentação balanceada, com o passar do tempo, com os meus esforços, eu consigo um corpo mais legal, uma saúde mais equilibrada. Então, eu sei que vai demorar para que eu consiga esse resultado, né? Então, eu tenho que ter um autocontrole. Mas a recompensa é grande, é bem expressiva, bem importante. Por outro lado, os impulsivos, os comportamentos impulsivos, eles são para resolução imediata. Eu vou comer um doce nesse momento porque vai me dar aquela sensação de prazer, é muito gostoso. Mas a longo prazo, se eu continuar comendo doce com frequência, eu vou engordar, eu vou ter problemas de saúde, tem a sensação de culpa que às vezes vem após comer muito. Então, usei esse exemplo da alimentação porque até vem de encontro. Isso, é muito frequente, é muito comum aparecer no consultório, né? Vem de encontro com um exemplo que nós demos anteriormente. Então, são comportamentos opostos e o autocontrole, ele é muito importante para que a gente tenha qualidade de vida. Porque se a gente vive só de prazeres imediatos, são prazeres que são, sim, interessantes, mas que eles não são... São fugazes, Isso, né? Exato. Eles não são tão expressivos. Você não consegue atingir grandes metas. Se você, por exemplo, recebe seu salário e gasta todo ele, você não consegue ter um planejamento de fazer uma viagem, de comprar uma casa. Então, são comportamentos opostos e esse autocontrole ele é muito importante na nossa vida. O papo tá ótimo. Eu vou pedir um intervalo e a gente já volta com mais TV com Saúde. Estamos de volta com TV com Saúde. Para quem não estava acompanhando, a nossa convidada de hoje é a psicóloga Daniele Pagotto. E a gente estava aqui discutindo muitos assuntos dentro da área de psicologia. A gente parou explicando um pouco de como é a sessão, né, como é a psicoterapia, sobre compulsões. Agora eu queria perguntar uma outra coisa que eu acho que todo mundo em casa também tem um pouco de dúvida. Como que funcionam as sessões mesmo? Elas duram 1 hora, 15 minutos? Geralmente as sessões são uma vez por semana ou 2 a cada 15. Como que você estabelece esse critério para determinar a frequência e a duração de cada sessão? A duração das sessões no consultório são de 50 minutos. Normalmente, uma vez na semana, no mesmo dia e horário. Então, por exemplo, toda segunda-feira, às 14 horas, a pessoa já sabe que ela tem esse compromisso. Mas também pode ter uma diferença de pessoa para pessoa. Tem gente que vai a cada 15 dias para o consultório, outras pessoas já têm uma necessidade maior, acabam indo 2 vezes na semana, mas tempo de duração da sessão é de 50 minutos normalmente. A frequência vai de acordo com cada caso. Isso. Normalmente é semanal, mas também isso pode variar.
tá? E acho que é legal também falar sobre o quanto tempo dura a psicoterapia. Muita gente tem essa dúvida. Ah, eu vou ficar quanto tempo com o psicólogo? Anos, meses? Eu vou resolver em uma semana? Às vezes a pessoa, então eu tenho que fazer quantas sessões? 5? Isso, 4? Só uma sessão resolve? Não, e não é por aí. Não é bem assim. Exato. Isso não existe a possibilidade de pré-estabelecer na psicoterapia, tá? Nós vamos fazendo as sessões e com o decorrer delas é que a gente vai conseguir avaliar se a pessoa já pode ter alta ou ela mesma já pode dizer, eu acho que já é o suficiente para mim, já consegui resolver as questões mais importantes e acho que eu não preciso mais vir. Então a própria pessoa pode indicar isso. Entendi. É que tem que ir vendo a evolução, né? Isso, para determinar a necessidade da... Sim, sim. Isso também vai depender muito do engajamento da pessoa. Porque é comum que as pessoas vão até o consultório e achem que o psicólogo vai resolver o problema delas. Com certeza. E não. Na verdade, lá é mais uma orientação, né? Isso, em prática, na vida real, é que as coisas precisam funcionar bem. Então, se a pessoa vai até a terapia, lá as análises, nós conversamos sobre as possibilidades de mudança de comportamento, mas ela chega na casa dela e não pratica nada, é complicado. Exato, então vai durar muito tempo aí, né? Porque ela não está evoluindo. Como qualquer outro profissional, ela não é uma fada madrinha e ela não tem uma varinha de condão. Sim. Eu sempre falo isso para os pacientes no consultório, que às vezes a pessoa acha que vai fazer plim e não é mágico. Não tem como, né? Exatamente. É importante deixar isso separado. Exatamente. Agora eu queria perguntar sobre outro assunto, assim, dentro da psicoterapia, da psicologia, que hoje em dia tem muito, né? Mais do que antigamente, até porque antigamente nem era possível divórcio ou não, então as pessoas tinham uns conflitos muito escondidos, né? Hoje em dia tem a terapia de casais, né? Sim, tem. Que é até interessante, né? E eu queria saber qual que é a sua experiência com isso, com a terapia de casais, como é que funciona? Vem encaminhado também por outros profissionais ou não? Geralmente é livre demanda a pessoa que acaba procurando os seus serviços? A psicoterapia, de forma geral, ela pode ser livre demanda. Então, a maioria que vem para o consultório vem porque tem os seus interesses em buscar ajuda profissional. De casal, especificamente, a maioria dos casos que eu recebi são porque o casal está percebendo que algumas coisas precisam ser ajustadas e aí eles decidem procurar a psicoterapia. Tem vários modelos diferentes de trabalho na psicoterapia de casal. Alguns psicólogos atendem o casal juntos, né? Outros atendem separadamente, como é o meu caso. Então, o que eu faço? Não que esse seja o certo, não existe certo e errado, tá? São só modelos de trabalho diferentes. Normalmente, eu trabalho em parceria com uma colega psicóloga que atende no meu consultório também. Nós fazemos uma sessão inicial com as duas psicólogas e o casal. Aí, a partir disso, o casal decide com qual terapeuta quer fazer as sessões e as sessões passam a ser individuais e vamos tratar o assunto de cada um de maneira separada. Exato. Dado alguns momentos, em alguma necessidade, nós fazemos as sessões a 4 novamente. Então, as duas terapeutas e o casal se unem novamente e fazemos algumas análises juntos. Tá? Então, e pode acontecer também de ser trocado. Eu atendo a esposa, por exemplo, e a colega atende o marido, em alguma sessão a gente pode trocar. Isso também é muito comum acontecer. E a função da terapia de casal pode ser também a separação. As pessoas acham que eu vou fazer terapia de casal e vai melhorar tudo e a gente vai decidir que vamos ficar juntos. Ótimo. Se for assim, excelente. Assim, mas também há muita gente que decide se separar após a terapia de casal, porque percebe que realmente todas as tentativas já aconteceram de mudança, que realmente não tem mais interesse em continuar casado e às vezes busca a terapia porque não tem coragem de se separar. E precisa fazer isso porque vai ser muito importante, porque está um sofrimento já muito grande, né? Então, existem várias possibilidades dentro da terapia de casal. Pelo menos eu acho que... não sei, o que ficou meio no mar. Mas o importante é que o casal está querendo uma solução. Se a solução vai ser ficar junto ou se vai ser separar, não sabe. Mas eles estão querendo buscar uma solução juntos, né? Sim, exatamente.
deve sair mais bem resolvido, né? Claro, claro. Da situação. Uhum. É interessante. Outra dúvida também que as pessoas têm bastante em relação à psicóloga, né? E daí acho que tem mais a ver com os adolescentes, que geralmente estão se preparando para vestibular e tudo mais. É um momento muito complicado da vida, né? Sim. Porque você ainda não tem muita maturidade, mas já está tendo que escolher umas coisas muito importantes na sua vida, tipo que carreira que vai tomar. Como que funciona a orientação profissional? Tá. É só um teste vocacional? Como que é o seu trabalho? Essa é uma pergunta muito interessante. Até mesmo no início da sua fala, você traz os vestibulandos como público para a orientação profissional. E não, qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho, que esteja interessada em desenvolver a sua carreira, que, assim, de forma geral, vamos lá, vou explicar todas as pessoas que podem buscar orientação profissional. O vestibulando, aquele que está saindo da faculdade e não sabe que rumo tomar, também pode buscar. Também tem isso, é verdade. Sim, que é muito comum, né? É muito comum. Tá, eu fiz a faculdade de psicologia, mas e agora? Eu vou para a clínica, eu vou para a RH, eu vou para a área social, educacional, porque tem muita coisa. Então, o processo de orientação profissional nesse sentido também é legal. Pessoas que estão buscando recolocação profissional, eu não consigo arrumar um emprego, será que tem alguma coisa na hora da entrevista que eu estou falando e não deveria? Isso é bem interessante. Bem importante, exato. Pessoas que estão contentes com a carreira, mas elas querem deslanchar, né? Algumas que querem mudar de profissão totalmente. Eu sou, sei lá, um cozinheiro e eu quero trabalhar na área de costura. Tá, eu tenho habilidade para isso? Como vai ser? Como é que eu vou fazer para que essa transição seja menos difícil para mim? Porque transição sempre é difícil, toda mudança né? Mas como é que eu vou fazer para que o caminho ele seja mais interessante, para que o resultado seja importante? E até quem está na fase de aposentadoria. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque às vezes a fase em que a pessoa se encontra de estar já deixando o mercado de trabalho acaba sendo um momento muito importante, porque o que eu vou fazer agora? Eu vou ter tempo livre o resto da minha vida, né? Será que tem outra coisa que eu possa fazer que também possa ser um ganha-pão e que me traga prazer? Será um trabalho mais leve, de repente? Desenvolver outra atividade, Outra atividade, porque... Isso é muito interessante. Sim. Eu não tinha parado para pensar do aposentado. Porque pode... Porque tem até aposentado que fica meio sem rumo mesmo. Exato, a maioria fica, eu acho, né? A maioria fica. Porque trabalhou 40 anos na mesma empresa, na mesma profissão, e agora? E de repente, se vê aposentado. Exato. Então, a gente faz um trabalho bem amplo de todo mundo que está aí na fase da vida de trabalho, pode ter sim o processo de orientação profissional com a ajuda do psicólogo. E não é um teste, tá? Porque muita gente ainda faz o teste, tem alguns psicólogos que fazem, mas é muito superficial. Então, é interessante fazer um processo que vai durar de 16 a 20 sessões, diferente. É de saber também, para o pessoal ter uma ideia de quanto tempo leva. Não vai ser numa sessão só, né? Não. Para estabelecer seu perfil, tudo isso leva um tempo. É... Pensa que às vezes está casado há um tempão e você ainda todo dia descobre uma novidade. Exato. Como é que ela vai em uma sessão só? Não, é impossível, né? Então, diferente da psicoterapia, que nós não temos pré-estabelecido o número de sessões, na orientação profissional isso acontece, depende da demanda. Então, o vestibulando pode ser um número determinado, a quem está na área da aposentadoria, na fase da aposentadoria, um outro número de sessões. Então, na primeira sessão a gente consegue definir isso, mas não com exatidão. A gente dá aí uma previsão. Isso, uma média. Mas esse da aposentadoria me surpreendeu. Mas é muito legal o trabalho com aposentados. Às vezes é necessário ter uma orientação para tomar um rumo, aqui, né? Assim, tem muito aposentado que acaba indo participar da vida da família, de repente cuidar de neto. Mas às vezes não existe essa possibilidade, ou porque ninguém precisa muito da ajuda, ou não quer, ou porque às vezes nem tem neto, né? E às vezes a pessoa também tem, mas não tá afim disso, né? Exato. Às vezes já chegou a falar, eu adoro meus netos, mas assim, eu já criei meus filhos, né? Então a pessoa fica meio... Exatamente. Então, é um processo, na verdade, que aqui em Piracicaba não tem muitos profissionais que trabalham nesse formato, né? É interessante de ter a ocupação, né? Sim. Porque também, a hora que se aposenta, a pessoa perde aquele círculo de convívio do trabalho, né? Um pouco. Então, exato. É muita mudança. É muita mudança. Então, é importante um acompanhamento. Que bacana.
Nós vamos encerrar hoje o nosso TV com Saúde, agradecendo aqui o convite, aceito, né? Obrigada por sua presença aqui hoje com a gente. Espero que numa próxima oportunidade você retorne ao nosso programa. Sem dúvida. A conversa foi muito proveitosa, não sei se vocês de casa gostaram, mas eu gostei. Foi um prazer, foi muito legal. Tá? Então, até o próximo TV com Saúde. Obrigada.